Boa noite. Resolva o seu problema. Há muito tempo você se propõe a reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos, então, começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema, do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. Nós vamos buscar assim um enfoque um pouquinho diferente, porque a doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de entender os ensinamentos de Jesus de forma cada vez mais abrangente. À medida que nós evoluímos, nós vamos conseguindo perceber todas as nuances desses ensinamentos, todo aquele ensinamento que está ali, muitas vezes oculto no interior das palavras. Então nós vamos ampliando essa nossa capacidade, porque está nisso a evolução também do próprio ser, que faz parte hoje desse assunto que nós vamos então refletir. E quando Jesus nos fala que há muitas moradas na casa do Pai, ele se refere em algum momento às suas pregações à existência de outros mundos habitados? Sim. Quando o Mestre disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Ele estava nos ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados, de uma maneira cristalina, para não deixar dúvidas. Então nós vamos pegar aqui, dentro da expressão de Jesus das moradas da casa do Pai, nós vamos analisar, segundo o pensamento de Emmanuel. Ele conceitua de 3 maneiras, para que possamos estudar um pouquinho mais essa questão mencionada por Jesus, da seguinte forma. Na primeira, ele se refere à pluralidade dos mundos habitados no universo, que é os mundos que formam, né, a nossa realidade física, onde o espírito ele precisa encarnar para, através da matéria, fazer a sua evolução. Porque o espírito, ele estando no mundo espiritual, ele tem condições de aprender, de frequentar as escolas, de analisar as suas conquistas, de saber onde ele erra, onde ele acerta. Mas no plano espiritual, apesar de toda essa oportunidade de fazer estudos, análises, ele precisa saber se ele realmente conquistou esse entendimento, esse aprendizado. Como que ele vai fazer isto? Na matéria, vestindo um corpo físico. Então ele vem para o mundo material e começa a sua fase de aprendizado, buscando, de alguma maneira, trabalhar tudo aquilo que foi aprendido no mundo espiritual. Claro que ele não vai lembrar isso lucidamente, como ele estava lá, no mundo espiritual. Mas ele vai fazer isso de que maneira? Através das situações que ele vai vivenciar, daquele planejamento reencarnatório que lhe foi dado, que foi feito lá antes desse reencarne. Então ele vem com o amparo da espiritualidade amiga, do seu anjo guardião, de muitos que às vezes o secundam ali nessa trajetória. E ele começa, então, mergulhado aqui na carne, devagarinho, né, no seu período infantil, sempre com os pais amorosos a secundar-lhe ali. Em alguns momentos, até nem conta com o amparo desse pai e dessa mãe, porque nós sabemos que, dependendo da necessidade do espírito, ele também precisa passar, às vezes, pela orfandade, mas sempre tem aqueles anjos tutelares que não vão deixar ele sozinho ao léu. E ele passa, então, a fazer esse progresso aqui na Terra. É aqui que ele vai colocar em prática aquilo que ele estava buscando entender no mundo espiritual. Aí começa para ele as provas,
as expiações. As expiações nada mais são daquelas situações em que ele, por ter agredido, transgredido a lei espiritual, a lei, né, divina, ele precisa estar aqui sanando, reparando, resgatando essas situações. Então, essas são as expiações da qual muitas vezes ele não consegue se libertar totalmente, embora ele pode atenuar bastante essas expiações, dependendo da maneira como ele vai se comportar aqui na Terra. Porque se ele é um espírito que, já modificado, arrependido, e está ali buscando realmente o seu caminho de progresso, entendeu, despertou para a vida moral e espiritual, aqui na Terra, mesmo que ele não se lembre completamente de tudo isso, ele vai seguir um caminho melhor. Ele vai usar disso como um caminho tranquilo na caminhada. As suas escolhas, tudo aquilo que ele vai realizar aqui, vai ser de melhor sentido, porque antes ele poderia ter se equivocado, mas com esse aprendizado, com os estudos realmente buscados ali no mundo espiritual e se realmente interiorizados, ele vai conseguir sanando todo isso e curando o espírito, porque o espírito precisa ser, na verdade, curado de muitas mazelas, transformando assim todos os vícios, as nossas imperfeições, transformando isso em atitude, primeiro de virtude, que bem treinada, praticada constantemente, nós vamos conseguindo vencer e trazendo então essa perfeição que a gente precisa alcançar, todos nós. Então, todos os espíritos estão fadados a essa perfeição. E a Terra, para nós aqui, é uma grande escola. E quando nós fazemos análise dos mundos habitados, mesmo aqui no nosso planeta, né, que tem um sistema solar, nós vamos pegar aí, para comparar só a Terra. Nós não temos, nós pelo menos, nós não lembramos de ter vivido na Terra. Então, para a gente comparar os planetas que nós sabemos pela espiritualidade que existem graduações, o planeta Terra está num momento de transitoriedade, passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É um momento transitório, onde as almas estão aqui também em dificuldades, o mal ainda prevalece, mas tudo para que a gente consiga vencer esse caminho aí que foi nos dado como aprendizado. Então, a nossa educação, essa educação do espírito, está sendo realizada aqui, materialmente. Para nós, a Terra que é a nossa escola, mas também é, como diz lá no Evangelho, é a nossa prisão, porque a gente não consegue ainda se livrar dela. Enquanto estivermos levando as nossas imperfeições, enquanto estivermos ainda tendo tudo aquilo que ela nos oferece como espíritos ainda endividados, nós estamos ainda presos a ela. E da mesma maneira que ele diz que aqui também é um hospital. E esse hospital, quando nós falamos em hospital, quem está no hospital? Os enfermos. Então, nós também nos consideramos enfermos no sentido de que, enquanto nós não estivermos realmente curados dessas imperfeições, vamos dizendo curado para fazer análise, né, com analogia com o hospital. Mas nós vamos conseguir, pouco a pouco, ir fazendo essa transformação. Então, nesse sentido, nós vamos entender no processo físico. Mas Emmanuel fala também de um outro sentido. O segundo sentido que ele diz é que os mundos que formam, ou melhor, desculpa, a segunda indica regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual para onde iremos após a desencarnação. São aquelas regiões em que cada um fez por merecer. Então, as zonas espirituais existem as superiores e as inferiores, além dessas fronteiras físicas que nós conseguimos enxergar. É o plano invisível, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Dizeres, né, do livro de André Luiz, onde ele compara o mundo espiritual, na realidade, com aquilo que a gente consegue também enxergar aqui na Terra. Como cidades, né, locais no mundo espiritual, onde nós estamos de alguma maneira ligados. Os espíritos vão para os lugares superiores ou inferiores, dependendo também da sua conduta aqui na Terra, do seu aprendizado aplicado no bem ou no mal, daquilo que ele fez por merecer. Se ele conseguiu vencer essas imperfeições e está nessa luta, pelo menos no esforço, porque quando
é perguntado, né, como é o verdadeiro espírita, o que é respondido? O verdadeiro espírita é aquele que está no esforço de domar as más inclinações. Então, aquele que está realmente nesse esforço de domar as inclinações más, é aquele que está já buscando um rumo melhor para a sua vida, é aquele que está buscando domar esses sentimentos inferiores que trazemos todos ainda no coração, o orgulho, o egoísmo, as vaidades, as ambições, tudo aquilo que ainda está entravando o nosso progresso. Enquanto a gente não conseguir vencer essas questões íntimas, através do nosso melhoramento, desse esforço, dessa perseverança, dessa luta, entendendo que ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos, nós vamos ficar patinando nessa situação aqui da Terra, né? Fazendo com que as encarnações elas voltam para o mesmo lugar. As lições têm que ser repetidas. Então, quando nós entendemos esse processo, esse mecanismo de vida espiritual, obedecendo essa lei divina, de maneira que, ao enxergarmos melhor, entendermos melhor o propósito de estarmos aqui encarnados, compreendendo que, se nós bem agirmos, sabermos lidar com essas emoções e sentimentos que hoje em dia está tão complicado, até mesmo porque a gente não consegue, muitas vezes, analisar a nossa própria situação íntima. Por isso a doutrina espírita nos fala tanto do autoconhecimento, está falando tanto das questões psicológicas, está modificando nessa área, para que a gente não fique preso tanto aos fenômenos que, claro, os fenômenos mediúnicos são importantes na nossa caminhada, porque eles nos mostraram que existe um mundo latente aí fora, que existe um mundo invisível, que há essa comunicação entre os espíritos, mas que existe um mundo íntimo que não está sendo cuidado. Hoje em dia, é muito mais importante para nós buscarmos fazer esse reconhecimento íntimo do que ficar preocupado apenas com os fenômenos, com aquilo que é, às vezes, já lá do passado. Por isso que cada vez mais as criaturas estão adoecendo. Nós estamos vendo aí tantas criaturas passando por transtornos psicológicos, por conta de esquecerem de si mesmas, apenas ocupadas com a vida material. Enquanto nós não olharmos para o mundo dos espíritos, nós vamos ficar ali, né, tocando de roda nessas dificuldades, nesses sofrimentos muito mais morais. Então, por isso também Emmanuel nos alerta, embora ele fale aí, né, desses lugares felizes ou infelizes no mundo espiritual, e aí a gente vai encontrar um umbral, né, como um local inferior, onde as criaturas que estão ali afinizadas com esse ambiente, elas acabam sendo atraídas para este lugar, porque foi aquilo que ela construiu na sua vida. É difícil, por mais que existam amigos espirituais que gostariam de ajudá-la, o seu pensamento, o seu sentimento não está receptivo a esse auxílio. Então, eles não conseguem penetrar naquela camada endurecida do espírito que não consegue enxergar. Ele está enceguecido por aquela situação. Da mesma maneira que um espírito já buscando a sua melhoria, como nós estávamos comentando antes, ele pode encontrar, ao desencarnar, regiões melhores. Não ainda totalmente felizes, porque ainda não comporta a nossa condição aqui na Terra. Apesar de que a felicidade ela está muito mais ligada àquilo que sentimos, àquilo que estamos trazendo, àquilo que é suficiente para nós. Então, a nossa felicidade é muito relativa em muitos pontos. O que é bom para alguém pode não ser bom para o outro. Enfim. Então, quando nós falamos de um mundo feliz, nós queremos dizer de um mundo onde, ao chegarmos lá, do outro lado, a gente vai fazer uma análise daquilo que a gente realizou aqui na Terra. E vai ficar, pelo menos, talvez não totalmente satisfeito, porque a gente vai perceber que deixou de fazer alguma coisa dentro desse planejamento espiritual, mas tranquilos, porque pelo menos uma porcentagem, não quero nem arriscar que porcentagem que cada um vai conseguir, mas nós vamos ter alcançado. E aí, onde está esse progresso que foi realizado aqui, através das lutas sofridas, através dos desafios, das problemáticas que enfrentamos, né, daqueles parentes, daqueles irmãos que caminharam conosco, de todo aquele processo de virtudes que a gente tentou desenvolver, do amor que também está sendo desenvolvido através
dessas existências, porque tudo é desenvolvimento. O espírito ele é criado lá simples e ignorante. Esse é o ponto de partida do espírito. Todos nós saímos do mesmo ponto. Quando saímos da mão do Criador, ninguém saiu melhor do que o outro. Não houve privilégio, em nenhum momento. Porque às vezes a gente pode pensar que alguns foram criados de um jeito, outros de outro, mas não. Saímos igualzinho, né? Daquela forma, simples e ignorante. E no decorrer desse processo de evolução, cada um fez o seu caminho. Cada um atingiu o seu patamar de evolução. Uns aproveitaram melhor as suas oportunidades, outros, infelizmente, não conseguiram. E assim foi que cada um, apesar de ter saído lá da mesma maneira, fez o seu progresso e o outro ainda não alcançou. Então, por isso, olha que coisa maravilhosa entender isso, porque nós vamos entendendo cada vez mais que tudo depende de quem? De nós. Não depende do outro. E nem depende de Deus, porque Ele está fazendo toda a parte dele, nos dando todas as condições que precisamos. Todos os recursos Deus nos dá. Quando a gente analisa, principalmente a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber a bondade de Deus quando Ele, naquele momento em que o filho dele, o filho daquele senhor, né, pede para ele a herança, porque ele desejava conhecer outros caminhos, ter novas experiências, ele desejava sair da casa do pai. O pai, prestimoso naquele instante, divide a herança, dá-lhe a parte que lhe é devida, e ele sai caminhar. Ele vai fazer a sua trajetória, fazer o seu, vamos dizer aí, caminho de aprendizado, experimentar. E nesse caminho a gente sabe que ele acabou encontrando aquilo que ele procurava. Sim, ele procurava aquela situação ainda de facilidades, de prazeres, as paixões, como nos diz o livro dos Espíritos. As paixões que todos nós ainda, quando em excesso, acabamos nos comprometendo perante a lei divina. E diante dessas paixões, esse filho, então, gasta tudo o que tem, fica ali na miséria, precisa procurar um emprego para ele sobreviver, e estando lá, nesse novo emprego, junto aos porcos ali, ele começa a cair em si. Ele começa a perceber que, na casa do pai, nem os funcionários não eram tratados daquela forma, os servos viviam melhor do que ele estava vivendo. E aí ele decide, então, arrependido da situação, ele decide voltar para a casa do pai. E como é que o pai estava recebendo ele lá? Estava esperando ele. De braços abertos. A trajetória de todos nós ocorre dessa maneira. Nós teremos que sair da casa do Pai para experimentar essas experiências que todos nós vivenciamos aqui, no planeta que nos é dado como prova, como expiação, como momento de educação e escola. É para isso, para que a gente experimente também, para que a gente se desperte, caia em si, como caiu o filho pródigo em si, e comece a fazer esse caminho de retorno para a casa do Pai. Para se reconhecer como espírito imortal que é, como filho de Deus, como aquele que tem potencialidades, que tem capacidades para serem desenvolvidas, que tem todo um processo de aprendizado ainda, porque não nos enganamos, não nos enganemos, na verdade, porque se a gente pensar que já sabe tudo só porque está aqui, buscando esse conhecimento, estamos completamente iludidos. Esse é só uma pontinha do véu, porque nós não sabemos ainda da missa metade. Nós podemos ter a certeza de que, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, que por pouquinho que seja que nós já estejamos entendendo esses mecanismos, é só uma pontinha desse iceberg que está escondido lá embaixo. Porque nós estamos ainda engatinhando. Se a gente pegar nessa contagem dos mundos que existem, são 5 tipos de mundos que Kardec traz através dos espíritos, falando dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração, dos mundos ditosos e felizes, dos mundos celestes. Então, nós estamos aí ainda no meio do caminho. Então, nós não sabemos nada. Nós estamos engatinhando, estamos começando esse caminhar para o amadurecimento. Então, para nós, muito ainda é obscuro essa verdade, essa realidade do espírito. Então,
essa humildade que deve estar no nosso coração, deve ser realmente trabalhada, para que a gente não pense que já sabe mais do que o outro, que a gente queira disparar na frente do outro e deixar o outro para trás, porque a gente sabe e o outro não sabe. Ao contrário, aquele que sabe mais é aquele que tem que mais ajudar. Nós vimos isso com o exemplo de Jesus, que mesmo sendo um espírito já alcançando essa pureza, o que ele faz? Ele desce desse esplendor celeste e vem aqui. Veste um corpo físico com uma dificuldade, porque imagina para ele, um espírito de tal escola, ter que vir aqui, num corpo bem dificilzinho para ele, provavelmente, como o nosso, mas assim ele fez, por amor. Não foi por outro motivo. Para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Mas ele sabia que naquele instante a gente ainda não estava preparado para toda a trajetória. Nós estávamos lá nos primórdios. Mas ele promete o Consolador. Ele promete que enviaria outros meios da gente conhecer melhor aqueles ensinamentos. E a doutrina espírita, ela vem como esse Consolador, através dos espíritos, nos dando toda essas instruções maravilhosas para que a gente possa enxergar melhor esses ensinamentos do Mestre, clarear o entendimento, buscar cada vez mais essa nossa evolução, através dos passos que estamos dando. Porque os bons espíritos, a gente sempre gosta de falar isso e repetir, eles não estão fazendo por nós o trabalho. Eles ensinam, mas eles querem que a gente realize a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente tem que até pegar outros capítulos do Evangelho para poder, fazer com que a gente compreenda melhor cada ensinamento, porque está tudo entrelaçado. Não tem como a gente desmembrar esses ensinamentos. Então, o ajuda-te e o céu te ajudará é justamente esse processo de que cada um precisa assumir a sua tarefa, o seu compromisso aqui na Terra, entender o porquê de tudo isso e fazer a sua parte com alegria, com o entendimento. E quanto mais compreendemos isso, mais perseverantes ficamos. Porque aí, assim, entendendo que não há como a gente transferir esse compromisso para outra pessoa, não tem como outro fazer por nós, se nós não fizermos, nós só estamos adiando a nossa própria felicidade. E até mesmo vamos encontrar as dores, porque nós estamos deixando essas dores no caminho. As pedras, os espinhos, somos nós que deixamos. Se amanhã a gente se espetar naquele espinho que a gente deixou, a gente não se apavore, não se desespere. Porque não foi outra pessoa que deixou lá para que a gente se ferisse. Fomos nós mesmos, imprudentes, muitas vezes iludidos, porque às vezes a gente quer prazeres momentâneos que vão prejudicar a nossa vida. Então, quando nós entendemos que o livre-arbítrio é uma bênção também que Deus nos dá para fazer esse caminho, essa trajetória, olha que maravilha a gente enxergar isso. O livre-arbítrio é a oportunidade do espírito escolher. Tudo é lícito para o espírito. Ele pode tudo. Mas, como diz Paulo, nem tudo me convém. Nem tudo nos convém. Porque quando nós entendemos que as leis divinas, elas estão aí como um mecanismo de auxílio para o nosso crescimento, para a nossa evolução, a partir do momento em que nós agimos, às vezes nos deleitando nos prazeres da matéria, essa lei já está agindo em nossa consciência e já reagindo também para que a gente, lá na frente, colha aquilo que a gente plantou. Então não tem como a gente burlar essas leis. Se a gente tentar enganar a Deus, a outro nosso irmão que está no caminho, a gente não está enganando eles, não. Nós estamos enganando a nós mesmos. Cada vez mais a gente consegue perceber isso, e aí a responsabilidade nossa aumenta. Porque, novamente, pegando lá outra passagem do Evangelho, ele fala, cada vez que a gente sabe um pouquinho mais nos é cobrado. Quem é mais é dado, mais é cobrado. Porque a partir do momento em que a gente conhece as leis, que a gente compreende um pouquinho melhor dessas leis, mais a gente vai estar responsável pelos nossos atos. Então, o livre-arbítrio, ele é maravilhoso. A partir do momento em que o espírito amadurece, ele aprende a usá-lo com discernimento. Isso, sim, é o ponto primordial para o espírito.
esse discernimento. Como eu vou escolher? Com o olhar voltado para a vida passageira, material, ou para a vida espiritual? A minha escolha está baseando em quê? Eu estou querendo, nesse momento, satisfazer as minhas paixões materiais, ou eu já estou entendendo que a minha escolha vai redundar nesse sofrimento e eu começo a entender que, como espírito eterno, é melhor que eu recuse uma alegria momentânea, uma ilusão passageira, mas esteja feliz com a minha consciência, esteja em paz. A partir desse ponto, nós conseguiremos fazer escolhas melhores, sim. Colocaremos menos pedras no nosso caminho. E saberemos que essa felicidade já está sendo, de alguma forma, construída por nós. Porque nós mesmos estamos colocando ali já algumas pétalas, algumas flores, para que a gente, na frente, possa colhê-las. Então, quando nós começamos a compreender isso, até mesmo na questão de não querer mais desistir dos compromissos assumidos, faz a diferença. Porque o que o Evangelho nos traz? Quando ele começa a dizer das virtudes. As principais que a gente vai encontrar lá no capítulo 6, ele fala que é o devotamento, a abnegação. Olha só, devotamento e abnegação. Então, não combina com o egoísmo. O devotamento e a abnegação é um esquecimento de si mesmo. É um olhar para o outro. É auxiliar o outro, é colaborar com Deus. Porque quando estamos no mundo espiritual, e essa lucidez é maior, o que acontece? Nós começamos a planejar o nosso futuro aqui pensando, vou voltar. Voltarei com fulano, com ciclano, porque quero ajudá-lo. Se eu já estou compreendendo melhor, eu quero que ele também compreenda. Então voltamos. Só que aqui, iludidos pela matéria, nós esquecemos os compromissos assumidos. Essa colaboração que a gente tinha prometido. E aí a gente começa a desistir do outro. A gente vai deixando o outro de lado. E ele começa a ficar muito difícil. Ah, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Chega, para mim chega. Basta. E assim a gente vai deixando. E era isso que a gente tinha planejado? Mas eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho tanta coisa para aproveitar. Eu ainda sou nova. Eu ainda sou jovem. Eu preciso viajar. Eu preciso fazer o meu mestrado. Eu preciso fazer isso ou aquilo. E a gente começa a inventar tantas coisas, tantas coisas. E o outro fica para trás. As conquistas que a gente leva para o mundo espiritual, quais são? Os bens materiais ou os espirituais? Está lá na verdadeira propriedade, no outro capítulozinho do Evangelho. E aí nós vamos entendendo o porquê que nós estamos sofrendo as misérias aqui na Terra. As misérias que nós mesmos estamos plantando para nós. E aí quando, depois desse planejamento às vezes mal sucedido, nós chegamos lá no mundo espiritual e aí vamos analisar, e agora? Nossa, eu tinha prometido, esqueci. Temos que entrar na fila novamente. E essa fila está tão grande ultimamente. Ninguém quer ter filhos mais, as pessoas ficam aí, né, tendo 2 filhos, tal, porque dá trabalho, não é? É trabalhoso a gente cuidar dos filhos de Deus. Mas Deus confia na gente para isso. Educá-los ainda é mais difícil. Educá-los na base, né, do Evangelho, do amor. Não nas bases materiais da sociedade, nos padrões que muitas vezes dificultam para nós mesmos a caminhada. Cada vez mais difícil. Porque é tão normal a gente agir cuidando mais do futuro dos filhos na parte material, na intelectual, e esquecer completamente da base moral. Daquela que realmente faria uma diferença imensa no crescimento e no progresso do espírito. Essa, sim, é a base que deveríamos estar investindo duramente, pesadamente,
Quantas vezes a gente deixa de fazer isto? Muitas e muitas vezes. E aí, deixamos isso para reflexão. Vamos ver a terceira questão que Emmanuel ainda traz, essa também muito importante, porque não tem uma mais importante ou menos importante. Ele diz aqui que a terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, essas moradas, de cada espírito, independente do plano de vida em que se situe. Os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Ninguém poderá imaginar quantos mundos habitados realmente existem, mas nenhum espírita põe em dúvida que inúmeras humanidades vivem nesses mundos. Felizes uns, infelizes outros. Os departamentos da mente são outras tantas moradas individuais, como repositório das realizações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. E nós temos uma lição do livro Coragem, que eu sempre falo aqui. Esse livrinho meu está tão feinho, mas ele é tão manuseado e é tão maravilhoso. E a mensagem justamente também do Emmanuel, quando ele fala dessa nossa casa. Queria ler pelo menos o trechinho inicial para vocês entenderem o que ele quer dizer dessa morada da nossa mente. Quando nos demoramos muitas vezes em determinada região, né, do sentimento aqui. Então ele diz assim: a mente é a casa viva onde cada um de nós reside. Então a nossa morada. Segundo as nossas próprias concepções. Aquilo que acreditamos, naquilo que estamos buscando. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Nosso pensamento, né? Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Então, se a gente achar que o ouro, né, os ganhos materiais, tudo aquilo que está ligado à matéria nesse sentido, for essencial para a nossa caminhada, a gente fica preso nessa questão. Nós nos prendemos ali, nós moramos ali em espírito. Nosso espírito fica apegado a essas questões da matéria, né, das fortunas. E quantas criaturas, ao desencarnar, ficam presas à terra, por conta do apego que tem por determinado objeto, por determinada criatura, pelos bens materiais. Muitas ficam presas aqui, por séculos às vezes. André Luiz conta numa história, num dos livros, não me recordo bem qual deles, mas eu sempre gosto de lembrar essa historinha porque é muito interessante. Ele fala de um senhor que, bem apessoado, com uma boa situação financeira, ele tinha uma mansão e um imenso jardim, e ele manda construir nesse jardim um busto, em sua homenagem. E ele coloca ali aquele busto, e todos os dias ele vai se ver ali, todos os dias, até que o momento em que ele desencarna. E a partir do momento que ele desencarna, ele fica preso naquele busto, por 400 anos. 400 anos. Dá para a gente imaginar uma coisa dessa? É tempo de quantas encarnações? Mais ou menos, calculando que a gente vive em média até uns 80, 100 anos, né, seu Bazan? Uns 80, 100, né? Ou mais. Então, se Deus abençoar, com saúde, com lucidez, então nós vamos percebendo aí que são pelo menos 4, 5 talvez, mas olha só, 400 anos. Quantos espíritos ficam estacionados, sem compreender nada, sem entender a lei de progresso que está aí, né? Inerente a todos nós, aplicado para todos nós. Então ele diz aqui ainda, olha só, vou pular uma e vou colocar aqui, olha, se encontramos alegria na crítica, bem importante essa, ou na leviandade, naturalmente nos demoraremos em cárceres de perturbação e maledicência. Então, quando nós gostamos de ficar criticando o outro,
ou falando mal do outro, a gente vai ficar perturbado ali por muito tempo, morando ali naquela residência da crítica, da leviandade, perdendo as oportunidades de melhorar-nos. E ainda ele diz aqui, moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Olha o poder do nosso pensamento. Quanto mais compreendermos essa questão, melhor para nós. O pensamento é algo que tem uma velocidade incrível e ele alcança uma altitude que a gente não tem ideia. Pensamos e projetamos, criamos. Estamos lá. Por isso que o espírito, quando se apega a determinado lugar ou ambiente, ele mesmo estando no mundo espiritual, quando ele começa a fixar o pensamento aonde ele deseja estar, para lá ele se transporta numa questão de segundo, num flash. Muito mais que o flash daqui, da Terra, o super-herói. Ele está lá. Mais rápido que o flash. E como a gente vai treinar esse pensamento? Como que nós vamos fazer para cuidar disso, então? Jesus traz a receita, a resposta. Vigilância, oração. Vigilância para percebermos o que estamos construindo com o nosso pensamento. Onde estamos morando com o nosso pensamento? O que é importante para nós quando pensamos? Porque às vezes nós falamos coisas bonitas, agradáveis, mas por dentro não é isso que estamos sentindo. Estamos nos enganando e enganando os outros, mas a nós mesmos, porque nós vamos estar situados justamente aonde, não naquilo que nós falamos, mas naquilo que pensamos. E lá vamos ficar. Sabe quanto tempo? Enquanto não mudarmos o teor desse pensamento, para modificar o nosso clima psíquico e mental. E ali também atraímos companhias espirituais afins, que estão na mesma condição que nós. E essas companhias, se pensarmos em sentido negativo, que é aqui, né, a nossa maior preocupação, elas vêm potencializar tudo aquilo que nós já temos de fraqueza. Elas encontram aqui alguém que vai dar a oportunidade delas agirem, manipulando essa criatura, muitas vezes aproveitando para realizar muitos dos desejos que ela tem, estando desencarnada, encontrando naquela criatura que está aqui encarnada um fantoche, vamos dizer assim. Porque é bem assim que a gente acaba ficando, um fantoche na mão desses irmãos, quando invigilantes, quando não cuidando do nosso campo psíquico, né, dessa vigilância que Jesus recomenda. Mas é claro que, quando nós percebemos que estamos entrando nessas questões, né, nesses sentimentos inferiores, o que fazer então? Oração. Elevar o nosso padrão vibratório. Porque a partir do momento em que a gente começa a pedir o amparo, o auxílio, a gente está elevando o pensamento, pensando em Jesus, nos seus ensinamentos, mesmo que não sejamos perfeitos. Mas já estamos buscando mudar esse campo vibratório. O que estava nos ligando a esses irmãos está se desfazendo. Estamos desconectando esse pensamento. E assim vamos saindo daquela faixa vibratória e conseguindo pensar com maior tranquilidade e clareza, ficando mais receptivo para os conselhos dos bons amigos que estão ali do nosso lado. Muitas vezes vendo a nossa derrocada, e enquanto a gente não se decide a orar e pedir, eles não podem fazer nada. Eles não conseguem. Eles podem até tentar, sim, e com certeza tentam, porque eles usam de mecanismos que o plano espiritual tem, até para tentar amenizar situações infelizes que a gente entra. Mas nem sempre eles têm o sucesso necessário, porque nós não colaboramos. Então essa é a maior situação que nós aqui encarnados precisamos tomar cuidado com o nosso pensamento. A importância desse pensamento, o poder que ele tem, de como nós podemos melhorar ou agravar a nossa situação espiritual.
de como nós podemos colaborar com um mundo melhor, como nós podemos colaborar com os governantes, com um planeta renovado, regenerado, que nós também desejamos e idealizamos, com certeza. Quem não gostaria já de estar matriculado no mundo de regeneração? Mas essa regeneração precisa começar dentro de nós, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, na nossa transformação, nesse entendimento da vida espiritual. Porque a partir do ponto em que a gente começa a compreender, é muito mais fácil trilhar esse caminho, porque a fé raciocinada, ela traz realmente cristãos melhores, espíritas melhores. Nós não ficamos repetindo ensinamentos que a gente ouve aqui simplesmente por repetir, mas porque nós estamos entendendo esse processo. Nós estamos entendendo o mecanismo que rege o mundo material e o mundo espiritual. E passamos a ser co-criadores, colaboradores do Pai, de Cristo, servindo também, como Ele nos ensina. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa é a diferença de Jesus. Porque em nenhum momento Ele quis as glórias da terra. Porque Ele diz: meu reino não é deste mundo. Nos mostrando claramente que o reino verdadeiro é o reino espiritual. E no livro dos Espíritos tem um momento em que ele pergunta assim, Kardec pergunta para os Espíritos, qual que é o mundo de verdade, o mundo verdadeiro? E aí os Espíritos dizem, o mundo espiritual. Aqui na Terra é transitório. Nós estamos de passagem, mas a gente repete isso, mas não interioriza isso. E é por isso que a gente se demora mais tempo nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, criando sempre esses obstáculos que estão retardando o nosso crescimento. Porque Jesus também diz uma coisa muito importante para nós, que é porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só. Né? Então, aonde nós estivermos fixando o nosso tesouro, estaremos ali, presos, ilhados. Nosso coração, nosso sentimento, nosso pensamento estará ali, preso, aguardando que a gente consiga despertar para realizar esse crescimento tão necessário para todos nós. Porque as leis divinas são sábias, são justas, e estão nos impulsionando, apesar de tudo. E quando a gente fala, né, de quantas criaturas ainda se perdem na desconfiança desses ensinamentos, o próprio André Luiz, quando ele está escrevendo o Nosso Lar, quando ele chega no mundo espiritual, para ele é uma surpresa. Ele fica 8 anos ali no umbral e ele não tinha ideia daquele mundo. Ele se encontra completamente perdido. Ele não tinha ideia do que ele ia encontrar. Para ele, pelo menos, naquela pequena existência atual ali, naquele instante, né? Dessa última existência que ele nos relata. E aí nós começamos a perceber que, a partir desse ponto, ele vai descortinar o mundo espiritual. Ele vai buscar trazer a si mesmo esse entendimento para que ele possa mudar, melhorar. E o André Luiz, quando ele escreve o Nosso Lar, o Emmanuel, ele fica assim, porque na verdade ele ia escrever só uma carta, né? Ia trazer através da psicografia do Chico, estava ali treinando, e de repente ele começa a escrever de uma maneira tão intensa, tão vívida, tudo aquilo que ele tinha vivenciado, percebido e analisado, que eles começaram a perceber ali o tesouro que estava nas mãos. E quando Emmanuel pega aquele compêndio ali do Nosso Lar, ele que faz o prefácio, né, do Nosso Lar. E ele comenta, numa historinha muito interessante, uma lenda árabe, que é a lenda do peixinho vermelho. Nós vamos ler aqui para a gente compreender como estamos, na maioria das vezes, nessa mesma situação, né? Diante dos nossos familiares, diante das criaturas que estão do nosso lado, mas que isso não nos
cerceie os passos, que não faça com que a gente desista da caminhada por conta disso. Porque aí, olha, a lenda do peixinho vermelho. Em seu prefácio, Emmanuel narra uma antiga lenda egípcia sobre o peixinho vermelho, que saiu de seu lago através de grade muito estreita e conheceu rios, lugares e companheiros jamais imaginados. Decidindo relatar a sua descoberta aos companheiros do limitado lago, informou-lhes que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Revelou o peixinho vermelho aos seus irmãos. Descreveu, então, o serviço das tainhas e dos salmões, das trutas e dos esqualos. Falou sobre o peixe-lua, o peixe-coelho e o galo do mar. Contou que vira o céu repleto de estrelas e descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, jardins submersos, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Disse por fim que semelhante felicidade tinha, todavia, seu preço. Qual seria esse preço? Deveriam todos emagrecer. Convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroavam-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores disseram que o peixinho vermelho delirava, que a outra vida além do poço era francamente impossível, e que a história de riachos, rios, oceanos era mera fantasia do cérebro demente. Fazendo só uma pausinha aqui, no início dessa historinha, ela não está completa aqui, o peixinho vermelho, ele vivia ali junto com esses peixes maiores, e esses peixes maiores, já gordinhos, comiam toda a larva, ele quase não conseguia se alimentar. Então, por isso ele era magrinho. E quando ele encontrou ali uma grade, por ele ser magrinho, ele facilmente passou por a grade. Perdeu umas escaminhas, mas não se incomodou com isso. Então, para que os outros peixinhos também pudessem passar pela mesma grade que ele encontrou e passou, descobrindo esse novo mundo, né, descortinando esse novo mundo, como a porta era estreita, como vamos fazer aí alusão ao ensinamento de Jesus, ele também pensou, né, então meus irmãos só poderão passar aqui se emagrecerem, né, se conseguirem essa estreiteza aí necessária. E dentro dessa comunidade tinha um soberano. E ele vai, então, já que os outros riram dele, começaram a fazer todo aquele, né, aquele forféu e nada entenderam, quiseram saber dele, ele falou, bom, vou procurar o soberano. E aí ele vai. Esse soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, foi com ele até a grade do escoamento, por onde o peixinho havia ganhado o mundo. E tentando de longe a travessia, exclamou, não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Era um peixão. E aí, grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno, instalando-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Passado alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. E é esse esforço que André Luiz, né, busca acender na luz nas trevas. É com esse esforço, como fez o peixinho vermelho. Emmanuel, falando sobre isso, ele diz que, encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, retorna ele aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando
aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa, mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem, de acesso às claridades da sublimação. Ele fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos, diz Emmanuel, que sorriem e passam, entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas foi Jesus quem pronunciou, muito antes de nós, as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, meus irmãos, diante disso, todos nós estamos aí nesse caminho, acreditando ou não. Se quisermos fazer os esforços de emagrecimento, de nos estreitarmos para passarmos nessa passagem tão estreita realmente, na porta estreita, porque sabemos que as tentações nos deixam muitas vezes nessa porta larga, que possamos envidar esses esforços através dessa doutrina bendita que nos esclarece, que nos ilumina, que nos consola, que nos dá as oportunidades de progresso, de elevação moral e espiritual, junto a Jesus, colaborando com Ele nessa jornada de evolução. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos.